Então vamos começar entendendo melhor o que é negatividade, né? E eu então vou usar a descrição de um grande mestre dos relacionamentos, que é o Harvey Hendricks, que diz assim: negatividade é qualquer pensamento, palavra ou atitude que informe ao parceiro que ele não é bom o suficiente por pensar o que ele pensa ou agir da maneira que ele está agindo. Então, desta forma, é como se nós estivéssemos rejeitando a identidade atual desse nosso parceiro. Mas isso não significa dizer que nós estejamos errados e o parceiro esteja certo. Não é isso. Nós simplesmente não vamos tratar aqui de competições. Não estamos preocupados com o que está certo ou com o que está errado. Na verdade, nós estamos preocupados com como que isso funciona. Eu estou querendo mesmo saber qual a maneira, qual a forma que eu posso tratar essa negatividade para que eu possa alimentar o meu relacionamento de algo melhor do que o que essa negatividade vem me trazendo. Então, vamos começar por um dos tipos da negatividade, que é justamente a negação ou a desconsideração dessa pessoa, né? Então, como nós já vimos, nós temos a necessidade de negar esse nosso parceiro quando ele fala, quando ele faz, quando ele pensa alguma coisa que nos deixa desconfortáveis. Agora, por que nós ficamos desconfortáveis com essa pessoa que supostamente estaria nos amando? Porque, de alguma maneira, essa criatura está ameaçando a imagem que eu quero manter para o mundo. Agora, imagem de quem? A imagem desse parceiro. Ou seja, como se eu quisesse mostrar para o mundo essa pessoa como sendo a imagem e semelhança de eu mesmo. Então, quando isso não acontece, eu me sinto ameaçado. Ou seja, a minha imagem pública vai ser alterada porque a imagem que eu quero mostrar do meu parceiro não satisfaz. Ou então, quando esse parceiro não atende a uma necessidade minha que não é verbalizada. Ou seja, nessas duas situações, eu estou desconsiderando esse meu parceiro do jeito que ele é. Mas ele não está sendo diferente. Ele só está sendo ele mesmo. Então, essa o desconforto que a negação faz para a pessoa que a recebe. Vamos, assim, ver como que isso funciona. Por exemplo, algumas frases, né? Do tipo assim: eu não acredito que você fez isso. Eu realmente não acredito que você tenha feito isso. Ou então, você jamais dizia algo parecido com isso antes. Por que você está dizendo isso agora? Eu nunca imaginei que você dissesse isso antes. A terceira possibilidade: não é possível que você esteja realmente pensando isso. Eu não acredito que você, depois de tanto tempo, você consegue pensar isso. Ou então ainda, você não é esse tipo de pessoa. É como que se dissesse: não, você não é o que você é. Então, quando eu ofereço essa informação para o meu parceiro, esse parceiro se percebe como uma pessoa diferente de mim, separada. Ela tem desejos e necessidades diferentes das minhas. E é exatamente isso que me esvazia, que me ameaça. Ou seja, essa pessoa precisaria estar correspondendo às minhas próprias necessidades, aos meus próprios desejos. E então a negação, essa negação, é uma tentativa desesperada de sustentar as minhas próprias ilusões. E quando essa negação deixa de funcionar, ou seja, quando tudo que eu faço para essa negação acontecer, e isso deixa de funcionar, ou seja, o meu parceiro não atende a esses meus pedidos, ou seja, ele continua se distanciando das imagens que eu projeto neles, então eu passo a fazer uso de armas mais eficazes, né? Eu chamo o Rambo que existe dentro de mim para jogar pesado. E esse jogar pesado, então, cuida de outros tipos de negatividade que são mais eficazes, digamos assim. O envergonhar o parceiro, colocar a culpa sobre ele, criticá-lo ferrenhamente, invadir o espaço desse parceiro, dizer o que ele tem que fazer, lidar com ele usando o sarcasmo, como se nós estivéssemos desconsiderando o parceiro e gozando ele, achando graça dele.
Ou então rotulando e dizendo, é isso mesmo que essa pessoa é. Não vai passar disso, não tem condição de ser nada melhor. Então vamos começar aqui a entender melhor como é que eu envergonho o meu parceiro e como que eu vou para um lugar de humilhação, né? Ou seja, frases do tipo, como você acha que eu devo estar me sentindo? Imagine, se coloque no meu lugar, como é que você acha que eu estou me sentindo com isso que você aprontou? Ou então, você não tem vergonha de sair com uma roupa destas, não? Não combina nada, que absurdo, você não tem vergonha de fazer isso? Ou então, você deveria se sentir envergonhado pela maneira com que você tratou aquele meu amigo ou aquela minha amiga. Ou seja, é como que se de alguma maneira eu estivesse fazendo com que essa criatura se sinta a pior das criaturas por ter feito algo que foi considerado por mim como ruim, mas que é a maneira dessa criatura de estar no mundo. Ou seja, o que eu faço com isso? Eu tento, de alguma maneira, fazer com que esse parceiro se sinta culpado por ele ser quem ele é. Nessa situação, eu vou chegar num lugar onde eu estou começando a fazer alguma sensação de culpa. Ou seja, frases do tipo assim, você está atrasado e isso me deixa desgostoso e desapontado. E é por isso que eu não venho falando tanto com você. Ou seja, a famosa terapia do silêncio. Então, nessas horas, eu começo a culpar diretamente, o que é uma outra forma de negatividade, né? Eu estou culpando o meu parceiro por ele me deixar desgostoso ou desapontado. E ele é o culpado. E por isso, então, eu vou dar um castigo para ele, ok? Segunda possibilidade. Caso você não estivesse tão irritado assim, nós poderíamos ter resolvido esse assunto num instantinho, né? Ou seja, são essas situações que nos levam a perceber a vida do jeito que ela está sendo e questionar o nosso casamento. Nessas horas, eu faço o quê? Eu pego a culpa toda e jogo sobre os ombros do meu parceiro. Junto com essa culpa toda, vai toda a carga das minhas frustrações. Que frustrações? As frustrações que eu tenho por ele não ser quem eu quero que ele seja. A frustração dele não ser a pessoa que eu queria que ele fosse, né? E assim eu pego toda essa carga e coloco sobre ele. A outra forma de usar negatividade é ir para o criticismo. As frases são assim, nossa, você é tão insensível, será que você não percebe que está acontecendo alguma coisa e essa insensibilidade toda? Ou então, nossa, como você, eu não confio, eu não consigo confiar em você, você não é uma pessoa confiável. Ou então a terceira alternativa, você sempre se coloca em primeiro lugar, você não está nem aí com o resto do mundo, é como se você fosse o reizinho da cadeira cor-de-rosa. Então nessas situações, o que eu faço? Essa crítica, é como se ela tivesse sido orientada para os traços de caráter desse parceiro. Essas críticas, então, criam uma lista de comportamentos inaceitáveis, ou seja, é como se aquele parceiro recebesse essa informação de que ele não atua de um jeito que seja aprovável ou aprovado por mim. Então, o que eu estou tentando com isso? Eu estou tentando fazer com que esse meu parceiro seja a fonte de todas as minhas frustrações, com que ele seja o grande vilão malvado da novela que eu vou criando no mundo. E então eu vou nessa história repetindo e esse parceiro cada vez vai ficando, digamos assim, mais isolado de mim, ou seja, mais desconsiderado do ponto de vista da pessoa que ele é. Existe uma outra forma de criticismo também, que é um criticismo não verbal. É aquele tapinha nas costas que diz assim, você é assim mesmo, né? Ou então aquele olhar duro, aquele olhar de desdém que diz, revira os olhos e diz, não tem jeito mesmo, né? Mas sem palavras. Ou então uma gesticulação agressiva do tipo, não há nada para fazer mesmo, não há nada que possa ser feito, não temos saída, não vai acontecer nada, nada vai dar certo. Ou seja, qualquer expressão corporal específica que tenha a intenção de machucar essa pessoa. Existe uma intenção clara de machucar a pessoa. E nesse caso, claro, nós estaremos danificando o quê? O nosso próprio relacionamento. Porque é como que se essas pessoas ao nosso lado se sentissem
mal, elas se sentem não levadas em consideração. Ou então eu ainda tenho uma super arma, que é a arma das invasões. É aquela arma utilizada pelos sabe-tudo. Eu sei tudo sobre você. Você não consegue me enganar. Eu sei o que passa na sua cabeça. As frases são mais ou menos assim. Eu tenho certeza de que não é isso que você está pensando de verdade. Você está me enrolando. Então essa é a história, né? Eu sei o que está acontecendo. A outra, o motivo de você estar tão ranzinza é porque você está obcecado pelo seu trabalho. Ou seja, o momento da outra pessoa é de minha posse. Eu sei o que está acontecendo. Ela não tem a chance de falar a verdade dela. A terceira condição, se você pelo menos me ouvisse, eu diria o que você deveria estar fazendo. Ou seja, é como se eu dissesse para o meu parceiro, eu sei o que você deve fazer. Você não tem condição de saber o que você tem que fazer. Ou seja, eu escolho as coisas pela pessoa. E aí, nessa situação, eu estou simplesmente criando uma maneira sutil de tomar posse da psique da pessoa. Ou seja, a pessoa não existe. Eu trato o meu parceiro como se eu tivesse um poder mágico, uma visão raio-x que sabe tudo o que está acontecendo e a pobre criatura apenas um traste inútil que está ao meu lado. O sarcasmo, que pode às vezes ser considerado ou misturado com o bom humor, ele aparece do jeito assim. Mas eu estava só brincando, por que você está tão bravo ou brava comigo? Eu estava só brincando. Será que você não percebe que isso é uma piada, que eu estou brincando com você? Será que está tão nervoso ou tão nervosa? Será que você não percebe? Ou seja, foi apenas uma crítica construtiva. Você não leva nada pelo lado das possibilidades. Você está sempre levando pelo lado negativo. Ou seja, é como se eu colocasse a culpa nessa pessoa sobre a falta de entendimento dela. E aí eu ainda saio com uma cara de paisagem, dizendo assim, tá vendo? Eu sabia que não tinha nada mais aí dentro de você. Ou seja, enquanto houver essa intenção de machucar, esse sarcasmo não está criando nada que seja construtivo. Nós provavelmente estaremos realmente danificando o nosso relacionamento. Não existe nenhuma outra alternativa. A próxima alternativa da negatividade é partir para condenar e rotular a pessoa. Então é como se a pessoa não tivesse defesa. Ela já foi carimbada como sendo aquilo e pronto. Obviamente essa pessoa se sente um nada, porque não existe nada dentro do peito dela. E ela, obviamente, fica numa situação de pavor, porque é muito grave esse processo. Vamos lá. Você jamais me escuta. É como que tivesse um sempre, um nunca. Você jamais me escuta. É nunca. Você sempre deixa a pior parte para mim. Ou seja, é como se aquela criatura fosse o pior algoz do mundo. Sempre que eu dou alguma sugestão, você acaba decidindo pela sua ideia brilhante. É só a sua ideia que vale. Ou seja, a última é fatal. Você é só isso mesmo. Nunca vai passar disso. Você é limitado. Ou seja, quando nós colocamos isso para o nosso parceiro, nós estamos, na verdade, fazendo com que essa pessoa entre num processo de que ela não tem valor na relação. Obviamente, ela vai ficar, provavelmente, até tarde no trabalho, vai beber demais, vai ficar acordado até tarde sem sono, vai ficar, de alguma maneira, rejeitando o sexo quando for, de alguma maneira, o momento adequado. E isso vai fazer com que esse parceiro se sinta desprezado e essa nossa relação não vai ser um lugar seguro, é um lugar de muito perigo. Então, a decorrência disso é que essa relação será um ambiente tóxico. E dentro da pessoa que é chamada de nosso parceiro, não existe ninguém. Não existe, é um buraco vazio, porque nós rotulamos essa pessoa de alguma maneira, da maneira que nós queremos rotular, de jeito que ela não tem como escapar desse processo todo. Mas, uma vez mais, eu queria deixar claro,
Em todos esses processos de negatividade que nós estudamos, ninguém está preocupado em saber quem é que está certo, quem é que está errado. Porque, na verdade, a negatividade ela é partilhada entre os parceiros. O que nós estamos realmente tratando aqui não é de competições, não é de certo e errado. O que nós estamos tratando aqui é discutirmos uma maneira, uma forma melhor pela qual nós queremos alimentar o nosso relacionamento para que ele possa, de alguma maneira, florescer.